Em julho de 2025, algo extraordinário entrou em nosso sistema solar. Um visitante de outro mundo, um objeto que veio de tão longe, que viajou milhões de anos, apenas para passar por aqui. O seu nome: 13, Atlas. E ele está a deixar a NASA completamente perplexa. Este não é um asteroide comum. Não é um cometa qualquer. É o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. E o seu comportamento está a desafiar tudo o que sabíamos sobre estes visitantes cósmicos. Alguns cientistas dizem que é apenas um cometa incomum. Outros, incluindo um renomado professor de Harvard, levantam uma pergunta perturbadora. E se não for natural? E se for artificial? Fica comigo, porque esta história é insana. No dia 1º de julho de 2025, no deserto do Atacama, no Chile, o telescópio Atlas, Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, detectou algo incomum nos confins do sistema solar. Um ponto de luz a mover-se. Rápido demais. Velocidade 245.000 km por hora. Mas não era a velocidade que chamava a atenção. Era a direção. O objeto estava numa trajetória hiperbólica. Sabes o que isso significa? Ele não orbita o Sol. Ele veio de fora, do espaço interestelar, de outro sistema estelar. A NASA rapidamente mobilizou os seus melhores instrumentos: o telescópio espacial Hubble, o James Webb, observatórios ao redor do mundo, todos apontados para este visitante misterioso. E quanto mais eles observavam, mais estranho ficava. Primeiro, vamos contextualizar. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado na história. Em 2017, tivemos o Oumuamua, um objeto cilíndrico bizarro que acelerou misteriosamente. Em 2019, o 2A Borisov, um cometa que se comportou de forma mais normal. E agora, em 2025, o 3I Atlas. E este é diferente. Primeiro, o seu tamanho gigante. As estimativas iniciais sugeriam que ele poderia ter até 24 quilômetros de diâmetro. Estatisticamente, as chances de detectarmos primeiro um objeto interestelar tão grande eram de 0,0001%. Quase impossível. Observações mais recentes do Hubble reduziram essa estimativa para 5 a 11 quilômetros. Ainda assim, ele seria o maior objeto interestelar já detectado. Depois, a sua composição estranha, o James Webb apontou o seu espectrógrafo de infravermelho para o 13I Atlas. Os resultados: altas concentrações de dióxido de carbono, níquel e assinaturas orgânicas incomuns, coisas que não vemos normalmente em cometas do nosso sistema solar. Segundo a doutora Emily Saunders da NASA, cada leitura desafia o que sabemos sobre formação planetária. O 3E Atlas está literalmente a carregar a química de outro sistema solar. E a sua atividade surpreendente. Aqui fica ainda mais estranho. O observatório Swift da NASA detectou que o 3. Atlas está a expelir água a menos cerca de 40 kg por segundo. Isso é 2,5 toneladas por minuto. O problema? Ele estava a fazer isso quando estava 3 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A essa distância, o calor solar não deveria ser suficiente para sublimar tanto gelo, mas estava a acontecer. Mas é a trajetória que deixou os cientistas boquiabertos. O 13 Atlas não está apenas a passar pelo sistema solar. Ele está a fazer um tour pelos planetas. A 3 de outubro, passou a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte. A 30 de outubro, atingiu o periélio, o seu ponto mais próximo do Sol. A 3 de novembro, aproximou-se de Vênus. A 19 de dezembro, vai atingir a distância mínima da Terra. E em março de 2026, vai estar próximo de Júpiter. Percebes o padrão? Ele está a passar por 3 planetas no mesmo plano do sistema solar, antes de se esconder atrás do Sol durante semanas. O professor Ivy Loeb, astrofísico de Harvard, não conseguiu conter o espanto. A probabilidade de um objeto aleatório seguir essa trajetória específica é, deixa-me só dizer que é suspeito demais. E aqui a história fica realmente interessante. Ivy Loeb é um nome respeitado. É chefe do Departamento de Astronomia de Harvard.
Publicou mais de 1000 artigos científicos. E ele está a dizer algo que faria outros cientistas rirem-se dele. Ele está a dizer que o 3 e Atlas pode ser artificial. Por quê? Por várias razões. Primeiro, o seu brilho anômalo. Quando foi descoberto, o 3 e Atlas estava brilhante demais para sua distância. Se fosse apenas rocha a refletir luz solar, teria que ser gigantesco. Segundo, a falta de sinais típicos. Inicialmente, não mostrava as assinaturas químicas típicas de cometas, apenas um brilho avermelhado uniforme. Terceiro, a trajetória planeada. A rota pelos planetas internos, sempre no mesmo plano orbital. Loeb argumenta que parece intencional. E quarto, a sua forma cilíndrica. Novas imagens de Marte revelaram algo perturbador. O 3.1, Atlas tem uma forma alongada ou cilíndrica, sem a coma difusa típica de cometas, mais parecido com uma estrutura. Loeb não está a dizer que são alienígenas. Ele está a dizer que não podemos descartar a possibilidade. A maioria dos cientistas discorda. Dizem que é um cometa incomum de um sistema estelar diferente, mas admitem: ele é muito estranho. E aqui é onde as coisas ficam mais tensas. Em outubro de 2025, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides fez algo sem precedentes. Lançaram uma campanha global de monitoramento de emergência. Oficialmente, é um exercício de treinamento, mas muita gente está a perguntar: por que agora? Por que com este objeto? A NASA posicionou a sonda Europa Clipper, que estava a caminho de Júpiter, para cruzar a cauda iônica do 3 e Atlas. A Agência Espacial Europeia redirecionou a nave Hera para fazer observações. Todos os principais observatórios terrestres foram mobilizados. Por que tanto esforço para um simples cometa? Teorias da conspiração começaram a explodir online. Alguns dizem que a NASA sabe de algo que não está a dizer. Outros especulam que o 3 Atlas está a mudar de velocidade de forma inexplicável. A NASA nega tudo. Diz que é apenas ciência de oportunidade, um visitante raro que merece estudo máximo. Então, o que realmente sabemos sobre o 3 e Atlas, FACTO-S confirmados, é definitivamente interestelar. Provavelmente tem entre 7,6 e 14 mil milhões de anos. Contém água, dióxido de carbono e compostos orgânicos complexos. Pertence à população de disco espesso da Via Láctea, menos objetos muito antigos, e não representa ameaça para a Terra. Mas ainda há mistérios não resolvidos. Por que é tão ativo a distâncias tão grandes do Sol? Qual é o seu tamanho exato? Por que a sua trajetória passa tão convenientemente por múltiplos planetas? E por que a sua forma parece tão cilíndrica nas últimas imagens? De novembro até início de dezembro, o 3 e Atlas estará escondido pela luz solar, impossível de observar. Quando reaparecer, teremos uma nova perspectiva. Então, o que é o 3 e Atlas? Um cometa antigo carregando os segredos químicos de outro sistema solar. Quase certamente. Uma estrutura artificial de uma civilização extraterrestre? Quase certamente não. Mas quase certamente não é certeza absoluta. E é isso que torna esta história tão fascinante. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia para realmente estudar visitantes interestelares, para analisar a sua química, medir as suas propriedades, rastrear as suas órbitas com precisão. O 3 Atlas está a ensinar-nos que o universo é mais diverso, mais complexo e mais estranho do que imaginávamos. Cada sistema solar tem a sua própria história. E quando fragmentos dessas histórias passam por aqui a 245 mil quilômetros por hora, bem, não seria certo não prestar atenção. Nos próximos meses, teremos respostas, ou talvez, ainda mais perguntas. O que você acha? Cometa estranho ou algo mais? Deixa nos comentários. Se curtiste esta viagem pelo mistério cósmico do 3.1 Atlas, deixa aquele like, inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perderes as atualizações sobre este visitante interestelar. Partilha com aquele amigo que ama astronomia e mistérios espaciais e conta-me nos comentários. Achas que existe vida inteligente lá fora? Até o próximo vídeo. Olhos!
no céu.